Empreenda Sim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Com 75 anos de história, Maringá continua planejando o desenvolvimento e atraindo investidores dos mais variados segmentos. A linha do tempo mostra que a cidade foi e continua sendo destaque no agronegócio, na indústria metalmecânica, no comércio varejista e expandiu no cenário educacional, na tecnologia da informação e outros setores. Para falar um pouco sobre a trajetória da economia maringaense, vamos conversar com o historiador João Laércio Lopes Leal. Bom, para abrir o nosso bate-papo, como o empresariado contribuiu com o crescimento e desenvolvimento de Maringá ao longo destes 75 anos? A primeira coisa é que Maringá nasce dentro de um princípio de organização espacial, territorial, patrocinado por uma empresa privada que é a Companhia de Terras do Norte do Paraná. Então a Companhia de Terras ela é a pioneira, ela é, digamos assim, o agente responsável pela construção, pela origem dessa região, né? Foi ela que comprou do governo do Paraná, que isso aqui eram terras públicas, terras estatais, e ela comprou, né, adquiriu e executou um plano arrojado de loteamento. Toda essa área que vai de Londrina até Maringá, passando por Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, enfim, todos os municípios, chegando até aqui, é obra dessa empresa, né, de capital britânico. Então ela é, digamos assim, uma referência. Você tinha outras empresas de outras nacionalidades que compravam terras do governo federal e dos governos estaduais. Aqui no caso foi do governo do Paraná. Mas você tinha também nessa época o oeste de São Paulo, você tem o sul do Espírito Santo, você tem o sul de Goiás, você tem o oeste de Santa Catarina, você tem o próprio oeste do Paraná também. Então, tudo isso compõe um grande conjunto chamado de Marcha para o Oeste, que é a conquista e a ocupação do interior do Brasil. Até a década de 30, 40, mais ou menos, 70% da população brasileira estava na costa litorânea. São Paulo, Rio, ali, área do litoral e um pouquinho do interior. Mas a partir dos anos 30 e 40, há uma internalização muito grande, patrocinado pelo governo Vargas. Getúlio era um estadista que pensava na ocupação do interior do Brasil. Então o norte do Paraná é uma dessas regiões onde a companhia, em plena ditadura varguista, recebe autorização do governo para poder comprar um lote de terras. Então é uma empresa privada, particular, britânica, que compra boa parte do norte do Paraná, essa região de 515 mil alqueires. Então, há outras regiões do Brasil também que estão sendo ocupadas, não é só aqui. Mas aqui tem particularidades, tem coisas que só aconteceu aqui. Eu poderia citar o tipo de colono que para cá veio. Nós temos uma colonização estrangeira forte, uma colonização nordestina forte, paulista, mineira, gaúcha. Várias pessoas de vários rincões do Brasil para cá vieram colonizar essa região. Então, o norte do Paraná é uma área de muita ocupação. Praticamente todo o Brasil, representantes de boa parte do Brasil vêm para cá, em busca de melhores dias, de novas oportunidades. É uma nova frente pioneira que se abre, uma nova fronteira agrícola que se abre. E aí vem uma questão muito forte nessa região, que é o mundo rural. E aí, tirando a companhia, que é a primeira grande empresa estabelecida em Maringá, nós temos as cerealistas, as máquinas de café, as máquinas de arroz, as serrarias. Porque o que acontece? Você começa a trabalhar com os produtos extrativistas, aquilo que está na natureza. A madeira, o primeiro prefeito de Maringá era um madeireiro. Era um empresário da madeira, que é Inocente Villanova Júnior. O segundo prefeito era um cerealista do café, que é o Américo Dias. Então você tem esse empresariado muito ligado ao campo, ligado à área rural.
O Ângelo Planas, que é um dos fundadores da Assim, ele era um empresário rural e era urbano também, porque tinha uma loja de comércio, a Casa Planeta, lá no Maringá Velho. Então, essa primeira geração de empresários maringaenses são muito ligados às riquezas da terra. Produtos que já existiam, como a madeira, a pedra, no caso as pedreiras, as serrarias, as olarias e cerâmicas, para fazer telha, fazer tijolo. Então, o comércio em Maringá, ele no primeiro momento, ele perde para essas empresas, mas logo ele se põe de maneira muito forte, o comércio varejista principalmente. Então, a primeira riqueza em Maringá é a riqueza vinda do campo e o processamento desses produtos. Aí o comércio se estabelece para poder fornecer mantimentos e ferramentas para esse pessoal. E aí você tem isso tudo nos anos 40. Nos anos 50 já começa uma outra fase de uma criação de um parque industrial, lá na Avenida Mauá, na Vila Operária, onde você já vai ter uma indústria metal-mecânica nascendo, né? Uma fábrica de foices, fábrica de enxada, fábrica de parafuso. Você já começa a ter uma indústria metal-mecânica que até hoje Maringá é referência nacional nessa área. Certo. Maringá continua sendo um lugar cobiçado para investir. Qual o segredo da economia maringaense? Maringá nunca depositou todos os ovos numa cesta só. A crise do café não abalou Maringá, porque Maringá nunca depositou todas as fichas no café. Maringá sempre teve diversidades de atividades econômicas. Esse foi o segredo de Maringá nunca ter entrado em crise econômica. Sempre um setor econômico, quando entra em declínio, quando entra em crise, já tem um outro que está ascendendo e chega ao poder dele. Por exemplo, a agroindústria em Maringá. A agroindústria começa nos anos 40 com as agroindústrias artesanais, digamos assim, máquina de café, máquina de arroz, que processa pouca coisa. Mas nos anos 50 começa a chegar as pesadas. Você tem a família Germani, o seu Emílio, que nos anos 50 vem também em Santa Catarina, junto com o seu Oswaldo Xuxeta, e ele vai para o milho, cria a Germani, que é uma grande indústria de processamentos de produtos. Você tem nos anos 50 uma agroindústria que herda dos anos 40, ela evolui nos 50 com mais poder, com mais força, até que nos anos 60 chega no auge com a chegada da Sambra, que aí já é uma coisa mais pesada, porque é um capital estrangeiro que chega em Maringá, o capital é argentino, é uma multinacional. Ela vem da Paraíba, lá de João Pessoa, mas ela já é argentina, se instala em Maringá e fica durante 30 e poucos anos aqui na cidade, empregando gente pra caramba, comprando produtos da região, processando, e é o auge da agroindústria de Maringá, porque junto com a Sambra chega também Norpa, Neva, Volcart, Anderson Clayton, uma quantidade gigantesca de agroindústrias. Então Maringá vira um polo nacional de processamento de produtos do campo. E junto com isso, uma indústria de abatimento de gado bovino. Maringá chegou a matar 3.000 bois por dia, com 4 frigoríficos. Central, Maringá, Parplan e o matadouro municipal. Então, o comércio atacadista, o abatedouro de boi, a agroindústria, a indústria metal-mecânica, isso gera um processamento numa área que é muito sensível, que é do emprego. Maringá gera muito emprego. Por isso que essa cidade, ela tem a cada década 70, 80 mil pessoas novas que vêm para cá. Então é uma atividade, é uma economia dinâmica. E olha que eu não estou falando da prestação de serviços, que hoje é a área hegemônica. Por quê? Porque Maringá hoje é um polo estudantil. Bom, e quais são as características do empresariado maringaense, na sua opinião? Eu acho o empresário maringaense muito criativo, muito antenado com as tendências modernas. Hoje, dando um salto para hoje, por exemplo, a gente, além do polo educativo hoje, com 15 faculdades que existem, aí, claro, capitaneado pela UEM, que é a MOR, a principal, mas você tem uma pública e 14 privadas, né? É esse arranjo produtivo de TI que Maringá tem hoje. Isso é muito forte. A tecnologia da informação que Maringá hoje tem, esse arranjo de softwares, componentes, isso é uma coisa genial, porque isso é muito high-tech. Isso é muito lucrativo, paga bem, gera empregos de qualidade, não polui,
Enfim, é uma coisa muito interessante. Maringá é hoje um polo nacional nessa área. Cervejarias, olha que coisa mais maravilhosa. Maringá acho que tem 16 cervejarias, fábricas. Isso é coisa de 15 anos para cá, coisa nova, recente. Então Maringá sempre tem uma novidade ao longo da sua história, sempre tem algum elemento que chama atenção na área empresarial, assim, pensando na iniciativa privada. Conversamos com o historiador João Laércio. Ele falou um pouco sobre o desenvolvimento da economia maringaense ao longo dos 75 anos de história da cidade. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.